So, ah, acho que agora vimos prova de que estamos no mundo material. Ah, tá bom, vamos seguir. Sim, sim, sim. Eu lembro o que eu dizia. Vamos seguir com isso. Então, agora indo para o segundo estágio de yoga, niyama, que são coisas mais positivas, não restrições, mas regras positivas. A Patanjali diz que Shaucha, limpeza, Santosha, satisfação, Tapa, austeridade, Swadhyaya, uh, o estudo de livros sagrados, Ishvara Pranidhanani Niyama, e submissão ou adoração ao Senhor, no sentido de Deus, Ishvara, um Senhor. Agora, então temos princípios morais, que já expliquei. Temos aqui Shaucha, é um princípio, digamos, físico de manter limpeza. Santosha, de ficar satisfeito, que é um princípio, podemos dizer, emocional, no sentido que aceitar no âmago que existe um Senhor Supremo, um Deus, que realmente faz tudo para o bem-estar de todos, mesmo quando seja difícil de compreender isso. Mesmo quando seja difícil de compreender. Então, por isso, em qualquer circunstância, consigo encontrar satisfação, porque eu sei, como diz em espanhol, não há mal que por bem não venga, não existe mal que por bem não venha. Então, essa fé, essa convicção de que sempre será um resultado positivo com o tempo, porque o universo é feito de tal maneira que as piores coisas, de alguma outra maneira, fazem parte de um processo que leva à felicidade, iluminação e vida eterna. E Swadhyaya, então, yoga. E também importante porque Yama Niyama Asana, o terceiro estágio, claro que será asana, de sentar-se em certa maneira. E muito pela frente, meditação. Então, antes disso, existe todo um processo da alma, do praticante, do yogi, se preparar. Limpeza, a satisfação, que significa aceitação da bondade do plano supremo dentro do universo. Tapak, austeridade, de não aceitar desfrute, digamos, desnecessário, sabendo que minha verdadeira felicidade é infinita e que se eu fico distraído com prazeres secundários, esqueço o prazer primário, que é o prazer infinito da alma. E Swadhyaya, de estudar e compreender as grandes escrituras que explicam a natureza da alma e da alma suprema. E de adorar o Senhor. Eu quero mencionar isso, ou falar um pouco mais sobre isso, porque yoga, o processo antigo de yoga, e isso se vê até mais claramente em Bhagavad Gita, é um processo, digamos, teísta, um processo que reconhece, que aceita que todos vivemos sob o controle
de um ser supremo. E vou explicar isso um pouco mais sobre a palavra Ishvara, é a palavra que Patanjali prefere. A palavra sânscrita Ishvara é uma palavra bem comum em sânscrito que significa Senhor, no sentido de um Deus, um Senhor. E Patanjali, que menciona os 5 yamas e 5 niyamas, e depois ele explica mais em detalhe sobre isso, e os detalhes revelam muito quando ele explica sobre os yamas e niyamas. Por exemplo, falando de Swadhyaya, que significa estudar textos sagrados, Patanjali diz que Swadhyaya, através de Swadhyaya, através desse estudo, Ishta Devata Samprayoga. Samprayoga, você será unido. Yoga, Samprayoga. Você será unido com a deidade que você mais ama. É porque existe um tipo de liberdade que Deus se manifesta em várias formas, e como Krishna explica em Bhagavad Gita, você tem certa liberdade de amar Deus numa forma natural para você. E esse conceito é bem comum nestes textos antigos. Em sânscrito, Ishta Devata, Deva, em sânscrito, como em português, divino. Deva, Devata, deidade. E Ishta, a deidade que você ama, que você deseja. A forma de Deus. E você será unido, yoga, com essa deidade, através do estudo de textos sagrados, e Samadhi Siddhi, Ishvara Pranidhanat. E através da devoção ao Senhor, você atinge a perfeição de Samadhi. A Samadhi, como vocês devem saber, é o estágio final de yoga, o estágio de grau mais elevado, Samadhi. A consciência completamente absorta na verdade. E Patanjali diz que a perfeição de Samadhi, porque mesmo em Samadhi existem diferentes degraus dentro de Samadhi. E por isso a palavra sânscrita Samadhi Siddhi, Siddhi, perfeição, significa a perfeição da perfeição de yoga. E Patanjali diz que a perfeição da perfeição de yoga se alcança através da devoção. Devoção ao Senhor. Que eu acho importante essa afirmação de Patanjali. E depois asana, a parte física de yoga, shaucham, limpeza também é física, mas asana, você de ter a capacidade de sentar de tal maneira que o corpo não está interrompendo sua meditação. Pranayama, outro aspecto físico de regular e controlar o respiro. E daí a parte psicológica, por exemplo, o degrau 5 de yoga, pratyahara. Pratyahara significa que em vez de deixar os sentidos viajar na maionese, em vez de deixar os sentidos se movimentar na matéria material, tentando desfrutar, você retira sua consciência puxa sua consciência para dentro. Isso é pratyahara. E dharana
significa de segurar esse estado, porque o processo 5 é pratyahara, puxar consciência para dentro, e 6, o degrau 6 é dharana, segurar a consciência dentro de você, e daí dhyana, meditação. Interessante que meditação é o passo número 7, e finalmente 8, samadhi, a perfeição da meditação, e a perfeição de samadhi, como falei agora, através de devoção a Deus. E finalmente eu quero ler o último verso, porque não é possível, no pouco tempo que temos, explicar tudo sobre yoga, mas o último verso dos Yoga Sutras acho muito importante, e obviamente Patanjali também achava importante, porque colocou como sua conclusão. E o último verso dos Yoga Sutras, Purushartha Shunyanam Gunanam Pratiprasava Kaivalyam Sarupa Pratishta Va Chitti Shakti Riti. Isso significa que nós temos que contra-atacar, temos que parar aquela corrente de qualidades, a palavra que Patanjali usa, qualidades, como bom, por exemplo, tudo ao que estamos apegados. Estou apegado a outra pessoa, estou apegado a um certo tipo de comida, estou apegado ao meu dinheiro, tal lugar material. A ideia de yoga é que podemos viver bem e felizes neste mundo sem tentar usufruir, sem tentar explorar, desfrutar. Não tentar desfrutar não significa não ser feliz. Inclusive, somos mais felizes quando paramos de tentar desfrutar. O ato de tentar desfrutar é a causa do sofrimento. Isso é talvez a pregação principal de Buda, a figura histórica, Siddhartha Gautama, Buda. A primeira verdade nobre do Buda é que existe sofrimento neste mundo, e a segunda verdade nobre do Buda é que a fonte, a causa do sofrimento é que estamos tentando desfrutar. Então, dizer que não devemos tentar desfrutar não significa não ser feliz. Tem um ditado em inglês, talvez também em português. Em inglês dizem: It is better to give than to receive. É melhor dar do que receber. O processo de amar, de dar, é a verdadeira felicidade. Então, quando podemos contra-atacar, podemos contornar todos os apegos, as qualidades desprovistas de verdadeiro valor para a alma. E quando estamos firmes sobre o alicerce da nossa verdadeira existência, como almas, quando essa verdade de nós é o alicerce da nossa vida, que somos almas eternas. Esse poder, Shakti, esse poder da consciência pura é a verdadeira liberdade, ou a união de yoga, a liberação. Então, por final, queria dizer, espero que seja prático, que em yoga, no processo de yoga,
ou na vida espiritual, ou na vida em geral, não devemos rejeitar nossa própria existência, neste sentido. Que agora temos uma vida pessoal, todos nós somos pessoas, e às vezes nos caminhos espirituais existe a tendência de concluir, concluir um pouco impulsivamente, concluir de que o fato de agora ser uma pessoa, ou de acreditar que eu seja uma pessoa, é o problema. E que devo entrar em algum tipo de meditação visando a liberação. Eu quero me livrar desse sentimento, dessa consciência de que eu seja uma pessoa, ou que Deus seja uma pessoa. Mas, na realidade, não devemos rejeitar nossa própria existência pessoal. Cada pessoa, cada alma é algo de valor infinito. E, como eu disse, quem obedece à sinalização, o universo é criado sinalizado, com sinalização. E aqui nos grandes livros de sabedoria, podemos encontrar a sinalização do universo, da vida humana. E seguindo esse caminho, podemos viver felizes. Que significa, primeiro, se aceitar a si mesmo como um ser espiritual. E aceitar o corpo como também divino, porém um tipo de roupa que está cobrindo a alma. Aceitar sem inveja, sem rancor, sem frustração, ou sem nenhuma emoção negativa, a existência de um ser supremo. De não ficar desapontado, porque neste mundo todos querem ser supremos, todos estão lutando, como agora nos Estados Unidos temos uma eleição que vai acontecer daqui a Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 10 dias. E então muitas pessoas se candidataram. Todo mundo nesse mundo está querendo ser número um. Todo mundo está querendo ser a pessoa mais importante. E por isso, tem pessoas que ficam seriamente desapontadas ao souberam de que existe outra pessoa suprema, não eu. Que existe um Deus, mas esse Deus não sou eu. Então, ninguém deve ser desapontado, frustrado, ao saber de que existe outra pessoa além de mim. Outra pessoa que faz as regras e que eu tenho que seguir aquelas regras. Essa outra pessoa, e palavras que Krishna usa em Bhagavad Gita, outra pessoa, porque estamos agora sonhando outra coisa. Essa outra pessoa é a bondade infinita. Então, ninguém deve invejar quem não inveja. Se uma pessoa não te inveja, por que invejar essa pessoa? Se uma pessoa não tem nada contra você, por que se opor a ela? Se uma pessoa te ama, por que rejeitar essa pessoa? Se essa pessoa te ama e que essa pessoa possui a inteligência, a competência, a capacidade de realmente fazer bem para você. Então isso é yoga. Yoga significa união, vinculação, ligação. E começa com princípios morais. Daí princípios de regulação física, mas a regulação física de asana e pranayama estão nitidamente baseados, esses princípios, nos princípios morais. Porque controlar o corpo através de asana e pranayama
porque o corpo pertence a Deus. E que meu apego ao corpo material, o descontrole do corpo material, está me separando da verdade. A verdade da minha existência e a verdade da existência de Deus. E a primeira definição de yoga nos Yoga Sutras, Hatha Yoga Anushasana, começa-se agora o ensinamento sobre yoga. E Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga significa parar as voltas ilusórias da consciência e aceitar a verdade através de um processo sistemático. Então, obrigado. Eu acho que já falei e disse. Então, se você tem perguntas, talvez as pessoas que estão em Curitiba poderiam ligar para mim através desse Skype, ou quiser escrever perguntas aqui nesse Ustream, ou talvez ligar de novo no Skype e fazer qualquer pergunta que vocês tiveram. Está ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Então, para fechar o stream. Mas tem uma pergunta aqui. Então, pode ser. Por escada foi escrito. É. Não, foi? Mas não dá para mandar escrito e deixar a tela, né? Ele falava, dá para fazer
isso aí vai demorar, né? Porque o Skype é mais rápido. Mas não dá para colocar vídeo dele no Skype? Dá. Eu posso... Então vamos fazer pergunta. Então, desculpa, a gente vai fazer pergunta agora. No Yoga Sutra, capítulo 1, verso 24, Sutra 24, fala sobre Purusha Vishesha. sim, sim. O Senhor é uma pessoa, isso, o Senhor é uma pessoa distinta, intocada por problemas, karmas, sequências materiais, condicionamentos. Porém, a gente observa que há muitas traduções sobre o Yoga Sutra e comentários no meio do yoga, em geral, excluem uma compreensão, ou não mencionam uma compreensão de Deus como sendo nosso objeto de meditação, mas apenas como uma impessoalidade, uma coisa que não tem qualidades, não tem características. Sim. O senhor poderia esclarecer um pouco sobre isso? Com muito prazer. Gurudev, a gente está sem sua imagem no Skype. Mas tá vendo no Ustream? Não, porque estava dando microfonia, estava dando muito som, como estavam os dois juntos. Você está ouvindo no Skype? Skype. Está perfeito. Tá bom. Só esse sistema. Mas dá para ouvir? Tudo. Tá bom, então eu vou explicar isso. O problema é muito simples. Como já falei, os 6 darshans, os 6 sistemas filosóficos, os 6 caminhos tradicionais na Índia, geralmente são, como dizer, agrupados ou são combinados em 3 grupos de 2. E normalmente Yoga e Sankhya são colocados juntos. Então é muito comum dizer que nos Yoga Sutras, Patanjali não explica, digamos, muita filosofia no sentido de ontologia, a natureza da alma, a natureza de Deus, ou a natureza da matéria, as relações entre Deus, alma e matéria. Esse tipo de filosofia, Patanjali não fala muito, ele fala mais de técnicas. Ele está mais interessado num sentido como o Buda. Podemos dizer a mesma coisa para o Buda histórico. Patanjali está mais interessado em psicologia espiritual. Está mais interessado em técnicas para mudar a consciência, purificar a consciência. Agora, normalmente se diz que Patanjali aceita como filosofia ou está trabalhando, está ensinando em cima da base da filosofia de Sankhya. E por isso, na filosofia de Sankhya, que não existe um Deus. Mas há 2 problemas com isso. Um problema é que existe um Sankhya anterior que é teísta. Um Sankhya anterior em que existe um Deus. Existe um Sankhya posterior que exclui Deus do sistema. Então, Patanjali, muito embora Patanjali fala de um Senhor de Deus, ele tem uma tendência de sempre colocar ele junto com o Sankhya ateísta, embora ele mesmo não se identifica com esse sistema ateísta. Então, quando Patanjali fala de isso, para dar um exemplo, posso dar um exemplo muito bom disso. Que segunda-feira, por arranjo do Ishvara, segunda-feira eu vou dar uma aula na Universidade de Flórida, aqui nos Estados Unidos.
sobre os Yoga Sutras. E estamos usando um livro de texto, uma introdução típica ao hinduísmo. E nesse livro, o autor diz, eu vou citar agora, porque eu vou falar sobre isso na minha aula segunda-feira na universidade, que, se posso, onde é? Vamos ver se consigo achar isso. Que Raja Yoga, o que Patanjali está descrevendo, é fundamentalmente, estou traduzindo do inglês, Raja Yoga é fundamentalmente não teísta e ele, o Raja Yoga, ensina a existência de Ishvara, do Senhor. Agora, o autor desse livro, um professor, um acadêmico típico, ele nem repara a contradição no que está dizendo. Eu achei isso chocante. Ele diz, na mesma frase, ou em duas frases, assim, uma imediatamente depois da outra, Raja Yoga é fundamentalmente não teísta e ensina a existência de um Senhor, de um Deus. Então, é por isso que Patanjali fala frequentemente de um Deus, de um Senhor. Patanjali aceita as categorias fundamentais, categorias filosóficas de Sankhya, porém, ele aceita as categorias da Sankhya anterior teísta, que fala de Deus, e é um tipo de tradição acadêmica de ignorar isso tudo e falar o contrário do que Patanjali fala, de ignorar o que Patanjali está dizendo uma e outra vez sobre Ishvara, o Senhor. Então, quem trabalha na área acadêmica sabe muito bem que existem muitas coisas chocantes e até cômicas, mas Patanjali fala diretamente sobre um Ishvara. No sistema ateísta de Sankhya só existe a categoria de Purusha, a alma, e Prakriti, a matéria, e chega. Patanjali claramente tem uma terceira categoria, Ishvara, que ele fala frequentemente disso, que é Deus, o Senhor. Então, obviamente, Patanjali está seguindo o Sankhya teísta. Então, outra pergunta? Sim. Outra pergunta. No capítulo, ainda dentro desse, a pergunta está dentro ainda desse assunto, porque no capítulo 2, Sadhanapada 1, fala que oração é austeridade, estudo dos Vedas e devoção a Deus. Então, dentro desse mesmo, dentro desse assunto da devoção a Deus, que fala, o capítulo 1, 24 fala sobre Purusha Vishesha, essa pessoa distinta, então como pode-se concluir, querer dizer que, na verdade, sobre uma espécie de samadhi onde não tem ninguém em quem se meditar? Que tipo de samadhi são onde você Sim. Boa pergunta. Obrigado, uma boa pergunta, porque eu queria falar também sobre isso. Existe outra, como se diz em português, desentendimento. Existe outro desentendimento comum, mesmo entre certos acadêmicos,
por exemplo, agora eu vou citar de um livro, o mesmo livro de texto que estou usando na faculdade na Flórida, que o autor diz que Patanjali termina os Yoga Sutras dizendo que a consciência pura existe sozinha na sua verdadeira natureza quando as qualidades da matéria são reconhecidas como intrinsecamente vazias, shunya, e que o samadhi existe quando não existe diferença entre consciência e objeto de consciência, e que você vê que as coisas materiais não têm existência, são vazias e tal. Esse conceito de samadhi é completamente contra o que Patanjali está dizendo no sânscrito. Eu diria que esse conceito de samadhi é um tipo de má interpretação do budismo. A palavra shunya, que Patanjali também usa, vazio, é uma palavra importantíssima para os budistas, filósofos budistas como Nagarjuna e outros. O que Patanjali diz, outra vez, para responder essa pergunta, e outra vez citando o último verso, Patanjali não diz de que os objetos materiais são intrinsecamente vazios. O que ele diz literalmente é o seguinte: Purushartha shunyanam gunanam, que as qualidades materiais como objetos de desfrute humano, no sentido que, em vez de encontrar felicidade dentro de mim, dentro da alma ou em Deus, eu vou buscar felicidade na matéria, tentando usufruir, tentando desfrutar da matéria. Patanjali diz que esse conceito é vazio de significado para a alma. Ele não diz que o objeto em si é vazio. Por exemplo, esse computador, eu estou sentado agora numa sofá. Essa sofá não é vazia porque estou sentado. Você está sentado. O piso de você não está vazio. Patanjali, nem os budistas falam isso. E muito menos Patanjali, de que as coisas materiais realmente são vazias. Patanjali diz que são vazias, são desprovistas de significado último para a alma. Esses objetos não têm significado espiritual como objetos de luxúria, de cobiça, de vaidade, de posse. Mas, falando ontologicamente, como objetos físicos, claro que existem. E Patanjali, por isso, é um realista. E sobre o Purusha Vishesha, a pessoa especial ou particular específica, Krishna mesmo usa a terminologia parecida em Bhagavad Gita, porque Deus, o Senhor, não é simplesmente diferente de nós, mas também existe uma unidade entre nós. Então, a filosofia não é simplesmente de dualidade, de ser diferente de Deus, mas em outro sentido importantíssimo, todos somos uno. Então, assim mesmo, Krishna explica em Bhagavad Gita que nós somos purushas ou almas, e Deus também é purusha, mas Purushottama, Purusha Supremo. Então, quando Patanjali diz que existe que o Ishvara é outro tipo de Purusha, um outro Purusha, é a mesma linguagem que Krishna usa em Bhagavad Gita, que é uma linguagem teísta. Então, não sei se está claro isso, mas vamos para frente.
Certo. Está escutando, Bruno? Sim, sim. Sim, então. Então, nós temos uma pergunta do Amit, que Sim. é um diâmetro aqui em Curitiba, da ISKCON Chopati. Ele pergunta se no Bhagavad Gita é explicado que a yoga última é a relação, a Bhakti Yoga, a relação, a conexão direta com o Supremo, que pode ser praticada diretamente. Qual o benefício ou a necessidade dos outros métodos de yoga, já que eles levam a mesma compreensão? Bom, as boas notícias são que Deus não é um fanático religioso. E o programa do Ishvara, de Deus, não é 880. Então, Bhakti Yoga é suficiente em si, inclui tudo, mas existem pessoas que, podemos dizer, estão predispostas, pela sua natureza, pelo estado de evolução em que se encontram, estão predispostos contra a ideia de se devotar a Deus, ou de se entregar a Deus. É por isso que, para tais pessoas que simplesmente não podem, não podem, assim, nesse momento da sua evolução, não podem se entregar a Deus, então existe outro programa. Eles podem... Krishna explica isso em Bhagavad Gita, no capítulo 12, onde ele diz que você deve fixar sua mente em mim. E a palavra fixar, o verbo fixar, é o mesmo verbo usado, a mesma raiz verbal usada para samadhi. Samadhi, bom, é a mesma palavra, mas samadhi é um substantivo e Krishna usa o verbo. Mas aí ele diz, se você não puder fazer isso, então você deve fazer outra coisa. Você deve praticar Bhakti Yoga. Se você não pode simplesmente amar Deus, então pratica Bhakti Yoga. Se você não pode praticar Bhakti Yoga, então você pode trabalhar, fazer um bom trabalho no mundo para Deus. Se você não pode trabalhar para Deus, então trabalha para alguma coisa superior, sim, para começar a criar dentro de você a estrutura psicológica de oferecer o que você faz para algo superior. Porque mesmo criando essa estrutura psicológica de reconhecer que dentro do universo existe algo além de mim, algo ao qual devo oferecer. Então, essa estrutura conduz você, aos poucos, a Deus. Porque se você oferece ao superior, e aquele superior também tem seu superior, e existe algo além desse superior, e finalmente você chega em Deus. Por isso que existe algo para todo mundo. Ninguém é rejeitado, todo mundo pode participar na cultura védica no nível que se encontra emocionalmente, psicologicamente, em termos de consciência, todo mundo pode participar. É por isso que existem vários yogas. Porque a ideia de Bhakti Yoga é de agir como alma. Porque como alma eterna, quando você chega no céu, quando você chega no mundo espiritual, você com, digamos, uma forma espiritual, eterna, divina,
não há problemas de saúde, não há problemas físicos, não há problemas, digamos, psicológicos, então não se pratica nada. A gente pratica para superar algo, para aprender algo. Então, a noção de prática, de praticar, já indica uma certa falta de algo, algo que eu tenho que aprender, algo que eu tenho que superar ou melhorar. Mas no estado perfeito da alma, não existe nada de praticar. Então podemos perguntar, e Patanjali usa a palavra Swarupa, nossa verdadeira forma, nossa verdadeira existência, para indicar esse estado. E nesse estado já perfeito, no qual não existe nada de praticar, você ama Deus e você ama toda a alma. Você ama todo ser vivo. Esse estado de amor, esse estado de consciência pura, é Bhakti. Isso é o significado da palavra Bhakti. Então, Bhakti Yoga significa que você revive, você recupera, restabelece a sua existência pura, agindo, desde o início, agindo como alma pura. Agindo como alma pura, fazendo o que almas puras fazem, que são actos de devoção, de amor. E a parte física, a parte moral, também ajuda. Tudo, quer dizer, toda parte ajuda, mas a meta é sempre Bhakti, amor puro. Krishna explica isso em Bhagavad Gita, no último verso do capítulo 6, que é o capítulo que explica Ashtanga Yoga, que o yogi supremo é o yogi que atingiu amor puro por Deus e por outras almas. Outra pergunta? Vigor. Entendeu? Sim, estou ouvindo. Isso, desculpa, eu tive um problema de microfone aqui. Agora nós não temos mais perguntas. E se você quiser falar mais alguma coisa, nós estamos completamente satisfeitos com as suas respostas, com a sua explanação do Yoga Sutra. Muito esclarecedores para a gente. Foi um prazer. Então, acho que vamos encerrar aqui. Agradeço a todos por sua atenção. E para mim também, certamente, foi um prazer. Hare Krishna.